Bom, primeiro de tudo, vou dar alguns avisinhos, né? Eu fiz essa aula mais desse estilo me salva mesmo, porque eu acho que fica mais didático, tipo, ter os desenhinhos aqui, tudo bonitinho, e fica mais fácil de explicar também. Segundo, caso você esteja se perguntando o que que é isso, é porque eu não tenho um tripé e eu não achei nada melhor para colocar a câmera, então esse é um tripé improvisado. Então, bora lá. É, Primeiro de tudo, sempre quando eu estou falando de biologia molecular, eu gosto de dar uma voltada antes num assunto que vocês já são familiares, que vocês já conhecem, que é citologia, que é o estudo da célula. Bom, em citologia, a gente aprende que a célula tem uma membrana externa, que é a membrana plasmática, tem essa parte em verde aqui, que fica entre a membrana e o núcleo, que é o citoplasma, e como eu acabei de falar, tem essa parte em vermelho, que é o núcleo. O que tem dentro do núcleo, né? Dentro do núcleo a gente tem principalmente os cromossomos. Aí eu dei uma ampliada aqui no desenho e desenhei um cromossomo. É por isso aqui que eu gosto de voltar em citologia antes de tratar de qualquer coisa em biologia molecular. Porque biologia molecular é o estudo de como funcionam as moléculas, ou seja, de como funciona o DNA a nível de molécula. O DNA, o RNA, os ácidos nucleicos, enfim. E por que eu gosto de falar isso? Porque um cromossomo, se você pegar e desespiralar ele é como se fosse... O cromossomo ele só aparece durante a fase de divisão celular, que é a junção de todo o DNA que está aqui. Então, um cromossomo, se você desenrolar ele todo, ele é uma molécula única e enorme, muito grande, toda condensada de DNA. Nada mais isso. O cromossomo nada mais é do que uma molécula enorme de DNA. É só por isso que eu gosto de voltar em citologia antes. Então, bora lá. Aqui dá pra ver a molécula de DNA. Vocês sabem que isso é tridimensional, né? Então, ele tem um movimento... se você olhasse ela em três dimensões, igual aparece em filme de ficção científica, por exemplo, ela faz um movimento espiralado, assim, que a gente chama de conformidade helicoidal. Ela tem uma forma de hélice, essa molécula. E aí eu vou tratar dela como se eu tivesse tirado essa hélice para poder ficar mais fácil de entender. Então deixei como se fosse uma escadinha, bonitinho, que é o que aconteceria se você desfizesse a hélice. Ela fica retinha. E essa daqui é a visão mais realista, digamos assim, da molécula, de como ela funciona, que eu vou explicar na próxima página. Então tá, eu cortei só um pedacinho, peguei só um pedacinho para não precisar ficar desenhando tudo e ser mais simples de entender, porque o que a gente precisa entender aqui dá pra ver até em uma unidade só. Se você vier aqui, dá pra ver em uma unidadezinha dessa aqui só. O que a gente precisa entender de principal aqui? Que cada unidade dessa, cada nucleotídeo, cada parte dessa daqui, é composta de três partes menores, que é um fosfato, está escrito aqui, uma pentose e uma base nitrogenada. O que é um fosfato? Um fosfato ele vem para cá a partir da via glicolítica, ou seja, ele vem do ATP, do ADP, é uma parte retirada de uma dessas moléculas, mas isso não é tão importante. O que importa é que ele vai se ligar com a pentose. A pentose é um açúcar. Assim como você já deve ter ouvido falar em glicose, sacarose, esse ose no final é uma terminação para açúcar. E por que ela chama pentose? Porque ela é um açúcar com 5 carbonos. Por isso que é pentose. Então o fosfato ele vai se ligar na pentose e a pentose, por sua vez, vai se ligar na base nitrogenada. E essas bases vocês já conhecem muito bem, são 4, com a adição de uma na molécula de RNA, que são A, T, C e G, que é adenina, timina, citosina e guanina. E aí tem a uracila substituindo a timina na molécula de RNA, mas aqui a gente está tratando do DNA. Então, você tem que cada fita de DNA, cada ladinho da fita, é composto de pelo menos essas 3 unidades aqui. Com algumas variações, por exemplo, entre as bases, ou quando é na fita de RNA vai ter uma variação na pentose. A pentose não vai ser a desoxirribose, vai ser a ribose, por isso que é DNA e RNA. O que é importante falar aqui? Que se você voltar na fita, isso daqui é só uma
parte pequena da fita. Mas se você ver aqui a fita inteira, ela vai ter duas propriedades importantes, que são, essas duas fitas elas são complementares, ou seja, tudo que tem desse lado vai ter o oposto para completar desse outro lado. Então, se aqui tem um A, aqui tem um T. Se aqui tem um C, aqui tem um G. Se aqui tem um G, aqui tem um C. Se aqui tem um T, aqui tem um A. Então, sempre uma fita vai completar a outra. Então, as duas fitas do DNA são complementares. Essa é uma propriedade das fitas do DNA. E a outra propriedade é que elas são antiparalelas. Por quê? Porque esse fosfato aqui, ele sempre vai estar ligado no quinto carbono da pentose. Enquanto um OH, que é importante, que eu vou mostrar aqui embaixo, ele vai sempre estar ligado no terceiro carbono da pentose. Então, por que elas são antiparalelas? Porque elas são paralelas, se você olhar, você vai ver que está uma do lado da outra, só que, enquanto essa daqui tem o carbono 5 virado para cima e o carbono 3 virado para baixo, essa daqui vai ser o oposto. Ela vai ter o carbono 3 virado para cima e o carbono 5 virado para baixo. E aí eu vou explicar o que são esses carbonos e por que eles são importantes assim. Aqui você tem uma representação maior, mais gráfica, né? Melhor desenhada, de como funciona o que está aqui em cima. Isso aqui é o grupamento fosfato. Essa daqui é a pentose. E essa daqui é a base, que eu vou explicar umas coisinhas sobre a base depois. No grupamento fosfato, você pode ver... mas realmente, você poderia argumentar aqui em cima. Mas se tem 5 carbonos, e isso daqui é um pentágono, como que o 3 está aqui embaixo e o 5 está aqui? Não seria 3 e 4? Ou 4 e 5? Então, no caso é porque ela tem um oxigênio aqui em cima, e o quinto carbono não faz parte do anel. Ele não está ligado aqui nesse anel principal, ele está numa linhazinha. Eu até tentei demonstrar aqui, ó, tem uma linhazinha saindo aqui, 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 que seria o quinto carbono. Então, ele é um pentágono, mas o quinto carbono fica fora. Então, aqui em cima é um oxigênio. O que é importante de saber aqui é esse OH dessa pentose. Esse OH que está no terceiro carbono aqui, ele só vai existir no DNA. É isso aqui que torna essa pentose uma desoxirribose. E por que desoxi, né? Porque no RNA, quando você está aqui nesse terceiro carbono, você olha, tem um oxigênio, sem esse H, vai ser só O. Então, seria uma ribose, a original, né, a do RNA, e aí a do DNA diferenciou, ela não tem um oxigênio aqui, então por isso desoxirribose. Se a do RNA é ribose porque tem oxigênio, essa aqui que não tem oxigênio é uma desoxirribose. Então, esse OH aqui é importante por conta disso, para você saber diferenciar se é uma molécula de DNA ou de RNA. Você pode ver que aqui vai estar ligado o OH e aqui vai estar ligado a pentose. No quinto carbono vai estar ligado o grupamento fosfato. Então, esse fosfato aqui está ligado no quinto carbono daqui. Esse fosfato aqui também e assim por diante. Aí as bases, né? O que é importante falar sobre as bases nitrogenadas? Você tem dois tipos de base. Tem as bases púricas e as bases pirimídicas. O que isso significa? As bases púricas, elas têm dois anéis. Tem um anel que é um hexágono e um anel que é um pentágono, se você olhar na conformidade delas da molécula. As bases púricas vão ser o A e o G, e as bases pirimídicas têm só um anel, que é um hexágono. Elas não têm o segundo anel. E elas vão ser as bases complementares à base de cima, que é o T e o C. Então, toda base, tecnicamente, toda junção aqui em cima, vão ter 3 anéis, porque vão ser 2 anéis de um lado e um do outro. Então, aqui no caso, o A está aqui desse lado. O A é uma base de 2 anéis. Então, essa vai ter 2 anéis, o T tem um anel só. Então, vai ser 2 anéis aqui, um anel aqui. Aqui, no caso, vai ser o contrário, porque tem um C e o C só tem um anel. E o G tem 2 anéis. Então, vai ser um anel aqui e 2 anéis aqui. Sempre vão ter 3 anéis no meio aqui da molécula de DNA, só que vão estar 2 de um lado e um do outro, porque as bases são de 2 tipos diferentes. E uma coisa importante de citar aqui também
é a ligação dessas bases. Elas estão ligadas aqui, eu fiz um pontilhadinho, bonitinho, normal, mas elas estão ligadas aqui por 2 ligações entre A e T e por 3 ligações entre C e G. Sempre isso, sempre vai ter 2 ligações entre A e T e 3 ligações entre C e G. E quais ligações, né? Então, por quê? Aqui vão ter 3 tipos de ligação, porque são 3 coisinhas ligadas. Isso daqui fica meio óbvio. Então, vamos lá. Aqui, na ligação do fosfato com o açúcar, né, com a pentose, vai ser do tipo fosfodiéster. Isso daqui é só para vocês saberem quais são os tipos de ligação, para caso apareça um desses nomes aqui, vocês saberem onde está cada coisa, mas não é importante vocês saberem o que é. Então, a primeira ligação que liga o fosfato no açúcar é uma ligação fosfodiéster. A segunda ligação que liga o açúcar na base nitrogenada é uma ligação glicosídica. E a ligação, isso daqui seria uma fita, né, do DNA, isso aqui seria a outra fita do DNA. A ligação que vai ligar uma base na outra, que vai ligar uma fita na outra, né, que vai fazer aquela coisa ficar bonitinha, formar aquela escadinha com os 2 lados, é uma ponte de hidrogênio, que é uma ligação que vocês já devem ter escutado falar. Então, voltando aqui, você sempre vai ter 2 pontes de hidrogênio entre A e T e 3 pontes de hidrogênio entre C e G. Então vamos lá. Agora que eu já expliquei a molécula, vamos dar uma revisada aqui, né? A molécula de DNA, ela é uma molécula enorme, que ela, se você desenrolar ela tem 3 unidades importantes. Essas 3 unidades são um fosfato, um açúcar, que é uma pentose, e uma base. E ela vai ter... Isso que é importante de falar aqui também, eu acabei me esquecendo. Eu coloquei um 5 e um 3 aqui, e um 3 e um 5 aqui. Como elas são antiparalelas, né, como vai estar uma de cabeça para cima e uma de cabeça para baixo, a gente identifica qual é qual pela direção que o carbono está. Então, esse carbono aqui está virado para cima, o 5, e virado para baixo, o 3. Aqui, nesse caso, o carbono 5 está virado para baixo e o carbono 3 está virado para cima. Então, isso que vai aparecer bastante a partir de agora de 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha, é a orientação de cada fita. Porque uma fita vai estar 5 linha, 3 linha, e a outra, como é antiparalela, tem que estar de cabeça para baixo. Então, vai estar 3 linha, 5 linha. Então, a molécula de DNA é formada por essas 3 unidades e está sempre em uma conformação antiparalela, complementar em direções opostas bonitinho. As ligações e tudo mais, mas a ligação mais importante é essa aqui, que é a ligação de hidrogênio, que vai aparecer um pouquinho nesse processo de replicação. Então vamos lá, como é que funciona o processo de replicação, né? O processo de replicação ele vai ter 3 fases e ele vai envolver algumas enzimas, essas enzimas que eu coloquei aqui. Mas não é nada muito, nossa, muito exagerado. Dá para entender bonitinho e eu fiz bastante desenho para poder deixar mais didático, mais bonitinho de entender. Então vamos lá. Quais enzimas vão ser importantes nesse processo? A helicase, que ela vai separar as 2 moléculas. Quer ver? Eu vou demonstrar com o desenho já. Depois eu volto no desenho e explico tudo de novo bonitinho. Mas assim, a helicase, ela vai vir aqui nessa conformação que está toda enroladinha e ela vai separar as 2 fitas. Vai separar para você poder ter alguma coisa acontecendo aqui no meio, que não tem como acontecer alguma coisa se está tudo juntinho enrolado. Então, a função primária da helicase, a função da helicase, né? Como é que eu... Onde é que eu enfiei a folha, pelo amor de Deus? Ah, tá aqui. Então, aqui. Então, a função da helicase vai ser separar as 2 fitas e desenrolar isso. Então, ela vai desenrolar e separar para poder acontecer a replicação ali no meio. O que as proteínas S e SB vão fazer? Quando a helicase começar a separar a molécula de DNA para poder acontecer a divisão ali, isso aqui não pode voltar a fechar, porque se voltar, as outras enzimas não conseguem trabalhar. Então, a partir do momento que abrir, essas proteínas vão grudar na paredezinha de cada fita e manter aberto.
Essa é a função das proteínas SSB. Então, ela vai manter as fitas separadas. A primase. Para que serve a primase? Por que precisa da primase? A primase é uma enzima que ela vai criar um pedacinho de RNA. Ué, mas não é replicação de DNA? Sim, só que as outras, a DNAP, essas DNAP aqui, DNA polimerase 1, 2, 3, etc., elas não conseguem trabalhar do zero. Elas precisam de um início. Então, a primase, ela vai criar um primer. Ou também, em português, não sei como vai estar na apostila de vocês, um iniciador. Para que serve esse iniciador? Para você poder ter o início da divisão ali, você cria uma moléculazinha de RNA para poder iniciar a divisão, aqui assim, rente à fita, e a partir daí a molécula de polimerização consegue trabalhar, ela consegue começar a fazer a fita. Ela precisa de um inicinho, precisa de um iniciador, e aí a partir do iniciador ela consegue trabalhar. Então a primase vai criar esse iniciador, esse primer. A DNA polimerase 3, a partir do momento que a primase criou o primer, vai fazer a síntese de DNA de verdade. Então, o que acontece? Você tem aquele pedacinho de RNA e você tem a fita separada. A partir do momento que a fita está separada, ela vai começar a criar uma outra metade. Ela vai começar a criar a segunda fita. Por isso que vai ser a replicação do DNA. A DNA polimerase 1. O que ela vai fazer? Esse primer é um pedaço de RNA e ele está no meio da nova fita de DNA. E isso não pode. Você não pode ter um pedaço de RNA largado no meio da sua fita, né? Senão vai gerar mutação, você não vai conseguir entender o que tem naquela fita depois, quando seu corpo precisar usar. Então, ela vai tirar esse pedacinho de RNA, esse primer, e vai substituir por DNA. Pela mesma coisa, o equivalente daquele pedaço de RNA, só que em DNA, para as duas fitas novas terem só DNA, sem RNA na fita. A DNA ligase vai ligar esse novo fragmento de DNA que a DNA polimerase 1 vai colocar. Então, a polimerase 1 vai tirar os RNAzinhos, os primers, colocar um pedaço de DNA e a DNA ligase é como se fosse a cola. Ela vai ali e vai colar bonitinho esses fragmentos de DNA novo que estão entrando agora na fita. E tem a topoisomerase, que só tem nome essa enzima. Tem um nome gigantesco, mas ela também pode ser chamada de girase, porque se vocês forem ver aqui, ó, deixa eu pegar um desenho que tá mais bonitinho. Esse aqui. Se você tem as duas fitas ligadas e elas estão todas enroladas, né? A partir do momento que você separar um pedaço, vai começar a enrolar mais nas outras pontas. Então aqui vai ficar muito enrolado e vai começar a dar uns nó aqui atrás. Então para que essa topoisomerase, essa girase serve? Ela vem aqui e dá umas cortadinhas para poder avaliar, para poder... Nossa, me fugiu a palavra. Aliviar. Para poder aliviar essa tensão e não ficar tudo enovelado, não ficar uns nós aqui atrás. Então a partir do momento que você está forçando e abrindo a molécula, vai começar a fazer uns nó aqui atrás, um monte de nozinho. Então, a girase vai vir aqui e vai tirar esses nós para a molécula não ficar toda embaraçada, toda enrolada. Então, são essas as enzimas que vão participar do processo. Então, recapitulando. A helicase vai abrir a molécula e separar as pontes de hidrogênio. As proteínas SSB vai manter aberto para não voltar e fechar. A primase vai criar o iniciador de cópia daqui, vai criar o primer. A DNA polimerase 3 vai usar esse iniciador para continuar copiando a fita inteira e fazer a nova fita. A polimerase 1 vai tirar esses primers no futuro. Quando você já tiver copiado as duas fitas, você vai ter bonitinho as novas fitas e vai ter um monte de pedacinho de RNA. Ela vai lá e tira. A DNA ligase cola os novos fragmentos de DNA que a polimerase 1 vai colocar. E a topoisomerase só serve para ficar aliviando a tensão, para não ficar acontecendo um super enrolamento, né? Não ficar aquela coisa toda embolada. Além das enzimas, tem os processos de replicação, né? O processo de replicação ele é dividido em 3 fases principais. O que está escrito aqui? Processo de duplicação de DNA. Ah, é verdade. Ele sempre vai ocorrer. Por que é importante a gente saber das fitas? Qual lado que está 5,3, qual lado que está 3,5 e tudo mais, para que lado que está o carbono? Porque ele sempre vai ocorrer de 5
para 3 o processo. Então ele vai pegar, por exemplo, aqui, ó. Nessa fita que eu desenhei aqui, o carbono 5 está em cima e o 3 está embaixo. Ele vai acontecer nessa direção. A cópia, a síntese dessa nova fita, vai sempre acontecer nessa direção aqui. Ah, mas essa daqui está de cabeça para baixo. Vai acontecer na mesma direção? Não. Porque se essa daqui, o 5 está aqui e o 3 está aqui, e vai copiar assim, como essa aqui está de cabeça para baixo, ela vai copiar ao contrário. Essa daqui vai copiar nessa direção e essa vai copiar nessa direção. E isso vai ter vai acarretar um efeito depois no processo. Mas enfim, depois a gente fala disso. Então, ela sempre vai acontecer de 5 para 3 e ela é dividida em 3 estágios principais. O estágio de iniciação. O que acontece? Sua molécula de DNA está lá, toda bonita, dentro do núcleo da sua célula, parada sem fazer nada. Como é que você vai iniciar essa nova replicação? Algumas enzimas, algumas proteínas vão identificar o ponto da molécula de DNA onde vai começar esse processo. Vai falar, ó, tem que começar daqui. Então, ele vai identificar uma origem na molécula de DNA onde vai começar toda essa replicação. E a partir dessa origem, a helicase vai lá e separa e estabiliza. A helicase separa, as proteínas SSB estabilizam, para poder começar o processo ali bonitinho. Então, a iniciação é isso. Acha a origem, acha de onde vai começar, separa as duas e estabiliza. Isso aqui você já começou, isso é a iniciação. Aí depois disso vem a elongação. Assim que a fita já está separada, as duas metades já se desligaram, você pode começar a copiar as duas fitas. Então, a elongação é só isso, é a síntese das novas fitas de DNA. Então, é isso. Você separou, estabilizou, deixou bonitinho, agora vai começar a síntese de DNA de verdade. E a terminação, que é a última fase, é onde vai tirar aqueles pedacinhos desnecessários, né? Ou seja, os primers, até separei aqui embaixo, e vai estabilizar as novas fitas. As novas fitas vão estar bonitinhas já ligadas e elas vão ficar estabilizadas. E aqui eu coloquei só que os pedaços desnecessários são os primers, que são os fragmentos de DNA que vão ser retirados depois. Então, como é que funciona isso? Isso aqui é importante também, antes de mostrar, né, mas de uma forma mais didática, como é que funciona esse processo todo, com todas as enzimas, todas as fases e tudo mais, é bom falar de alguns detalhezinhos. Eu vou mandar uma imagem para vocês, que vai ser bem melhor do que isso aqui, mas desenhado assim. O que acontece? A partir do momento que você achou uma origem, não vai começar da pontinha. Tipo, pega aqui da pontinha, começa a separar e replicar. Nem sempre. Às vezes vai começar do meio da molécula e aí vai separando a molécula e duplicando aqui no meio. Quando abre isso, tem uma origem aqui, né? Vamos supor que começou desse lado. E aí está copiando aqui e fazendo duas novas. Aí vai chegar até o final e separar. Isso aqui, que abre aqui no meio, que a helicase vem aqui e abre, chama bolha de replicação. E nem sempre tem só uma, tá? Nos procariontes tem só uma, porque a molécula deles é um círculo. Então vai abrir aqui e vai até o final do círculo, até voltar para cá. Já nos eucariontes, a nossa molécula, se a gente olhar aqui, ela pode estar toda condensada, toda enorme, mas ela é uma coisa reta, né? Um fio. Se a gente parar para pensar, ela é um fio grandão. Então, como é uma coisa muito maior, e é um fio, é uma coisa reta, não é um círculo, você pode ter mais de uma bolha de replicação. Pode começar a replicar daqui, ter outro começo aqui, para poder replicar mais rápido, né? Para você poder ter um local maior de replicação e você conseguir copiar essa molécula aqui mais rápido. Senão ia começar aqui, ia demorar 15 mil anos até chegar no final. Então, tem vários processos desse acontecendo ao mesmo tempo. Não acontece só uma replicação por fita de DNA. A fita de DNA pode receber vários processos ao mesmo tempo para poder replicar mais rápido. Você só tem que ter várias origens. Aí tá aqui, bolha de replicação é a área sendo replicada, né? Não, tecnicamente não é a área sendo replicada, é a bolha que abre no meio. A área sendo replicada é o replicon, mas enfim. É essa área que está aqui replicada. E pode ter mais de uma bolha por fita. Mas isso, como eu falei, é só em eucarionte. Porque nos eucariontes tem esse DNA maior e ele está em forma de cromossomo e tudo mais.
Então, pode ter mais de uma bolha. Não necessariamente tem uma bolha só. E aí, origem e replicon. Origem é o início de onde vai começar, onde vai abrir essa nova bolha. E replicon é tudo que essa bolha vai copiar. Então, vamos supor que aqui, isso seja minha molécula de DNA. Vai começar uma origem aqui e uma origem aqui. Essa origem aqui vai vir até o meio e essa origem aqui vai vir até o final. Então, com essas duas origens, eu consigo replicar essa caneta inteira. Mas, cada origem vai copiar só uma parte, vai replicar só uma parte. O replicon é a parte do DNA que vai ser replicada a partir dessa origem. Então, isso aqui é o replicon dessa bolha e dessa origem, e isso aqui é o replicon dessa bolha e dessa origem. É o pedaço que vai ser copiado a partir de cada origem e dentro de cada bolha. E aí, a gente pode partir para o processo de uma forma mais esclarecida, desenhadinho, mais bonitinho, para poder ficar mais simples de entender. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Você tem sua molécula aqui, normal, toda espiraladinha, bonitinha. Vamos dizer que essa fita aqui, ó, que está passando aqui, esteja de 5 para 3. Já essa outra fita aqui, ela é antiparalela, então ela vai estar na direção oposta. Então, o 5 dela está aqui e o 3 dela está aqui. Então, beleza. A partir do momento que a helicase vier, ela vai abrir aqui, ó, tá vendo? Ela vai cortar essas pontes de hidrogênio a partir dessa origem, esse O é a origem. E o sentido da replicação vai ser sempre para cá, porque é de 5 para 3. Então, aqui em cima, 5 para 3. E aqui embaixo, 5 para 3. Porque o 5 está aqui e o 5 está aqui. Então, o que vai acontecer? Isso daqui que eu falei que era o que ia dar um probleminha depois. E por isso que essa fita aqui é diferente dessa. E depois, mais pra frente, eu vou explicar. Então, vamos lá. A helicase, ela vai fazer o papel dessa tesoura, né? Ela vai separar as duas fitas e desenrolar elas aqui. Então, coloquei a helicase aqui. As proteínas SSB, elas vão grudar nas fitas filhas, nas fitas separadas, né? E vão, como eu falei antes, manter elas separadas. Então, ela gruda aqui na pontinha e mantém as duas fitas separadas. Helicase veio, abriu a bolha, as SSB vão manter separado. Aí, a primase, que eu coloquei como essa canetinha aqui, por que ela está aqui e não aqui? Já vou explicar. Ela vai fazer todos os primers. Então, ela fez um primer aqui, e aqui tem vários. Mas por que nessa fita de cima tem um primer só, e nessa fita de baixo tem vários primers? Então, lembra que eu falei que só acontece as coisas no 5 para 3, né? E o rosa é o primer, tá? Na legenda aqui também. As coisas só acontecem de 5 para 3. Então, aqui abriu uma origem. Vamos supor que começou aqui, ó. Você não tem esse resto ainda. Abriu uma origem. A primase vai vir aqui, vai colocar esse primerzinho rosa aqui. E a partir daqui, a DNA polimerase vai começar a fazer a síntese do DNA. A bolha vai abrir para cá, porque aqui é a origem. Então, começou a abrir a bolha de DNA. Esse aqui está 5 aqui e 3 aqui. Essa fita de cima aqui, no caso. Essa fita que está passando aqui está de 5 para 3. A partir desse primer, quanto mais for abrindo, a DNA polimerase vai só colocando coisa. Bonitinho. Já tem o primer aqui, já começou aqui. Ela vai colocando, vai colocando, vai colocando conforme for abrindo. Na fita de baixo, entretanto, o problema é que está abrindo na direção oposta para ela. Porque o 5 dela está aqui e o 3 dela está aqui. Então, a partir do momento que abriu esse pedacinho aqui, a primase vai vir aqui e vai colocar um primer. Ela tem que fazer a síntese de 5 para 3. O 5 dela está aqui e o 3 está aqui. Então, colocou o primer, abriu só até aqui. A helicase vai abrindo aos poucos, né, a fita. Abriu só até aqui. O primer dela está aqui, ela vai copiar esse pedaço, que é até onde ela tem. Quando a helicase abrir mais, vai ter que colocar outro primer, porque a DNA polimerase não sabe começar do zero. Então, vai colocar outro primer aqui, aí ela vai continuar até onde estava aquele primer. Quando abrir mais, vai ter que colocar outro primer, continua até o outro. Quando abrir mais, então essa daqui vai ficar fazendo picadinho, porque ela está copiando a fita, ela está completando a fita de baixo no sentido oposto do que está abrindo a fita. Então, ela vai ter que esperar abrir, colocar um primer, copia. Espera abrir, coloca um primer, copia.
espera abrir, coloca um primer e copia. Enquanto a fita de cima, que está de fato já no 5:3, abriu aqui, ela só vai copiando e esperando abrir mais, porque ela já está de 5:3. Então, essa eu coloquei aqui as primeiras, né? As primeiras enzimas. Aí aqui, um desenho com outras enzimas. Então, o que eu falei? Abriu aqui, colocou o primer. Essa canetinha aqui que eu coloquei é a DNA polimerase 3, que ela vai começar a fazer a fita de baixo, né? A nova fita. Aqui tem uma fita que é metade, né? Dessa fita mãe aqui atrás. E aqui tem a outra metade da fita mãe aqui atrás. Ela vai começar a fazer uma nova metade de cada lado. Como se fosse, tipo, sei lá, essa fita aqui tem A, T, T, T. Ela vai colocar T, A aqui. E do outro lado ela vai fazer, é como se ela estivesse fazendo, tipo, ela pega essa fita de cima e faz uma nova de baixo aqui. E essa fita de baixo e faz uma nova de cima. Ela faz duas fitas novas, uma para cada fita. Então a DNA polimerase vai de fato, né, fazer essa síntese do DNA. Ela vai colocando o novo DNA aqui e aqui também. Aqui sempre seguindo o fluxo e aqui no contrafluxo fazendo de pedacinho em pedacinho. Então, como está fazendo de pedacinho em pedacinho, o problema que eu falei que ia ter é que vão ficar, se a gente voltar no outro desenho, nessa fita aqui vai ter um primer só, que vai ser tirado bonitinho depois. E nessa fita aqui vão ter vários primers, porque ela vai ter que ficar esperando e colocando um novo primer a cada vez que a bolha abrir. Então, aqui vão ter os primers, né, que são essas partezinhas rosas. Eles vão ser retirados depois. Isso aqui não está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Tem as três fases que eu falei. Mas enfim, é só para vocês poderem ver como é a ação das enzimas num processo mais bonitinho. Então vamos lá. Os primers estavam aqui, tem que tirar esse primer porque ele é RNA, então está saindo essas partezinhas rosas, elas vão ser tiradas pela DNA polimerase 1. Tá vendo que ela é uma tesoura? Essa tesoura vai retirar todos os primerzinhos aqui e ela também é um pincel. Assim como essa é uma caneta, ela é um pincel. Ela vai desenhar, para cada primer desse que ela tirar, vai ficar um espaço vazio. Então ela vai ter que completar com DNA. Então, tirou o primer, completa com DNA. Tirou o primer, completa com DNA. Nessa fita aqui, ela vai ter que fazer isso várias vezes. Nessa aqui, só no início, porque só tem um primer. Mas na fita que está aqui embaixo, ela vai ter que fazer várias vezes. Então, ela vai tirar todos os primers e colocar novos fragmentos de DNA. Esses fragmentos de DNA são pedacinhos. E eles vão precisar ser ligados na fita, né? Eles estão ali soltos. Ela só está colocando os DNAs ali. E aí, a DNA ligase vai servir como uma espécie de cola. Ela vai vir aqui, pedacinho por pedacinho que a DNA polimerase 1 já colocou, ela vai grudando na fita, para a fita ficar bonitinha igual a fita de cima. Então, ela vai tirar esses primers, a polimerase 1, a ligase vai ligar os novos primers, e enquanto isso, enquanto está desenrolando a fita, a topoisomerase tem que ficar aqui, aliviando a tensão e dando aqueles cortezinhos para poder o negócio rodar bonitinho. Aí aqui, a partir de uma fita, você vai formar essas duas fitas novas, né? Essa fita aqui vai ter só um fragmento que trocou de RNA para DNA e essa vai ter vários. Esses fragmentos chamam fragmentos de Okazaki. São o nome desses DNAzinhos, desses pedacinhos de DNA que foram colocados aí para tirar, para substituir os primers. É DNA do mesmo jeito, mas é chamado com um nome especial de fragmento de Okazaki. E aí o que acontece? Essa fita aqui, como eu falei antes, ela vai ter uma réplica contínua, né? A replicação dela vai ser sempre contínua, porque a fita 1 está seguindo de 5:3. Já essa fita aqui, ela vai ter uma replicação descontínua, porque ela está seguindo sempre no oposto. Então, a fita de cima, que é a fita contínua, ela vai ser chamada de fita leading, que ela está guiando, né? Ela está dando a direção do processo, ela está indo bonitinha. E a fita de baixo vai ser chamada de fita lagging. Então, essa é a fita contínua e essa é a fita descontínua. Por que lagging? Para vocês que conhecem jogos, que jogam bastante, vocês sabem o que é lag, né? Lag é quando você está jogando um jogo e fica dando aquelas travadas. Então, essa é a fita lagada. É a fita que está tendo uns lagzinhos, está dando umas travadas. Então, a fita de cima é a fita leading e essa é a fita lagging. Então, esses são os nomes, contínuo e descontínuo. Aí, para terminar,
você terminou o processo de replicação, né? Você abriu a bolha, tudo bonitinho, as enzimas agiram, teve as 3 fases. Para terminar, tem algumas coisinhas que são importantes de adicionar aqui, que é, ao término da replicação, você vai ter 2 novas fitas, né? Você vai ter a fita de cima e a fita de baixo, que vão se separar completamente, e cada uma com uma nova metade agora. 2 novas fitas, uma fita mãe vai formar 2 fitas filhas. Então, se você tivesse uma fita de DNA, ela vai se abrir e vai ter uma parte copiada aqui e uma parte copiada aqui, e vão formar 2 fitas completas no final. Então, uma fita mãe vai gerar 2 fitas filhas. E essas novas fitas filhas vão ter 3 classificações, né? A divisão em si tem 3 classificações. A divisão, né, a replicação, é uma divisão semi-conservativa. Por que semi-conservativa? Porque cada uma das fitas novas, se você pegar aqui, ó, você vai ter uma fita mãe e a partir dessa você vai formar 2 fitas filhas. Cada uma dessas fitas filhas vai ter uma metade que veio da fita mãe e uma metade que foi colocada aqui pela DNA polimerase 3. Então, uma metade antiga e uma metade nova. Essa daqui também, uma metade antiga e uma metade nova. Então, é um processo semi-conservativo, porque cada fita vai conservar uma metade da fita mãe e vai ter uma metade nova. Então, conservou só metade, só conservou, semi-conservou o que tinha na fita mãe. Então, por isso que é uma divisão semi-conservativa. Bidirecional. Essa daqui é mais autoexplicativa, né? Por que é bidirecional? Porque, como sempre é de 5 para 3, na fita de cima ela vai numa direção, que é a direção 5 para 3, e na fita de baixo ela vai na direção oposta, que também é na direção 5 para 3, só que para o outro lado. Então, por isso que ela é bidirecional, porque ela vai na fita de cima numa direção e na fita de baixo para outra. Elas vão em direções opostas nas 2 fitas. E ela é semidiscontínua. Por que semidiscontínua? Porque assim, se a gente voltar aqui para ver, nessa fita aqui, não, deixa eu pegar um desenho melhor. Nessa fita de cima aqui, o processo foi contínuo. Então, foi a fita leading aqui, ela pegou, começou e foi bonitinho até o final. E nessa fita de baixo, na fita lagging, o processo foi descontínuo. Ele foi descontinuado várias vezes para esperar a bolha abrir. Então, ela é semidiscontínua, é um processo semidiscontínuo, porque é contínuo em uma fita, enquanto é descontínuo na fita de baixo. Então, ele não é nem só contínuo, nem só descontínuo. Então, vamos lá. Semi-conservativa, cada fita tem uma metade da mãe e uma metade nova. Bidirecional, em uma fita ela vai ocorrer para uma direção e na outra fita para outra direção. E semi-descontínua, porque o processo sempre vai ser contínuo na fita leading e descontínuo na fita lagging. Bom, é isso.